Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer a correção dos últimos exercícios enviados para vocês. Esses exercícios eram a respeito de calor sensível e calor latente. Lembrando que o calor sensível, ele está relacionado com a mudança de temperatura. Se um corpo varia a sua temperatura, o tipo de calor relacionado a isso é calor sensível. E a gente calcula esse calor sensível através da fórmula do Kimacete, que nada mais é calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura nada mais é do que temperatura final menos a temperatura inicial. Agora, se o corpo, ao invés de sofrer variação de temperatura, ele muda de estado físico, por exemplo, ele se transforma de sólido para líquido, ou então de líquido para gasoso e assim por diante, então o calor relacionado a essa mudança de fase é chamado de calor latente. E calor latente a gente calcula por Q igual a massa, ou seja, calor latente igual a massa, vezes calor latente da mudança de fase. Pode ser calor latente de fusão, calor latente de vaporização. Não confunda um com o outro, ok? Então, em azul representa o calor latente, que mole, calculado por que mole, e em vermelho, que macete, calor sensível. Ocorre quando há variação de temperatura. Sabendo disso, os exercícios baseiam-se nisso. A número 1, por exemplo, ele fornece os dados e pede para a gente calcular a quantidade de calor para cada caso. Quando um corpo sofre variação de temperatura, ele não está sofrendo mudança de fase. E quando ele sofre mudança de fase, ele não está sofrendo mudança de temperatura. Então, isso tem que ficar bem claro, ok? Então, olha só, vamos retirar os dados do enunciado e analisar direitinho. Sabendo que o gelo tem calor específico de 0,5 calorias por gramas Celsius e que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por gramas, calcule a quantidade de calor, então ele quer saber o valor do Q para, letra A, aumentar a temperatura de 60 gramas de gelo de menos 15 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então, se ele quer aumentar a temperatura, então isso está relacionado com calor sensível. E calor sensível, a gente utiliza essa fórmula aqui, do Primacete. Ó, o valor de Q é quem eu quero determinar. A massa, que é o M, ele me forneceu, vale 60. O calor específico, ele me forneceu também, ó, vale 0,5. E a variação de temperatura, eu preciso calcular, porque ele disse que vai de menos 15 até 0 graus Celsius. Para eu calcular isso, eu sempre vou fazer temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final é a situação final do gelo, né? Ó, ele foi para 0 graus Celsius. Então, é zero. Menos da fórmula e menos 15 graus Celsius é a temperatura inicial. Então, vai ficar, ó, delta teta, zero não me atribui nada. Aqui tem que fazer joguinho de sinal, porque tem multiplicação entre dois sinais. Menos com menos dá mais, então a variação de temperatura é 15 graus Celsius. Então, aqui no lugar de delta teta, eu vou colocar 15, ok? Aí agora basta multiplicar, vou fazer 60 vezes 0,5 vezes 15, que vai me fornecer um valor de 450 calorias, ok? Bom, continuando, tem a letra B. Na letra B, ele pede para a gente calcular a quantidade de calor para derreter 30 gramas de gelo. Se derrete, significa que esse gelo está se transformando de sólido para líquido.
Isso é uma mudança de fase, chamada fusão. E se está acontecendo mudança de fase, significa que ele está recebendo calor na forma de calor latente. Ou seja, para calcular, a gente usa o que mole. O valor do Q é quem eu quero determinar. A massa ele forneceu que é 30 gramas de gelo. E o calor latente de fusão está no exercício, ó, vale 80. Então, é só substituir. Aqui basta multiplicar 30 vezes 80, que dá 2.400 calorias. Ok? Então, é isso. Bom, continuando, a gente tem os próximos exercícios. O número 2, ele quer saber também a quantidade de calor, ou seja, ele quer saber o valor do quê? Só que, no entanto, ele quer transformar 20 gramas de gelo, que está inicialmente a menos 30 graus Celsius, em 20 gramas de vapor de água, que está a 120 graus Celsius. Olha só, observa que aqui aconteceu duas coisas. O corpo, ele variou de temperatura. Olha só, a temperatura inicial é menos 30 graus Celsius e a temperatura final é 120 graus Celsius. E ele mudou também de estado físico. Inicialmente ele era gelo e agora ele é vapor, ou seja, ele se transformou de sólido para gasoso. Então, como houve mudança de estado físico e mudança de temperatura, aqui para a gente calcular a quantidade de calor, não vai ser somente por um ou para o outro. E não vai ser somente dois cálculos. A gente tem que fazer o passo a passo, a transformação de gelo para líquido, o aquecimento do gelo. Então, por isso, a gente utiliza a chamada curva de aquecimento, que é um gráfico assim como lá na matemática, que eu tenho eixo X e eixo Y. No eixo Y, seja, no eixo vertical, a gente coloca a temperatura do corpo, e no eixo horizontal, eixo X, a gente coloca a quantidade de calor recebida. Aí a gente vai desenhar esse gráfico para conseguir entender qual a quantidade de calor em cada estágio. Aí é o seguinte, ó, inicialmente eu tenho gelo, e esse gelo está a menos 30 graus Celsius. Como temperatura a gente representa no eixo Y, e menos 30 está abaixo de zero, então seria algo aqui, ó, menos 30, certo? Então, inicialmente eu tenho gelo a menos 30 graus Celsius. O gelo nada mais é do que água, né? Água sólida. E aí, congelada. E aí, uma coisa que a gente precisa saber para poder montar esse gráfico é o seguinte, que o gelo, que é sólido, ele se transforma em líquido em uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, se o gelo é inicialmente gelo a menos 30 graus Celsius, quando chegar a 0 graus Celsius, ele vai começar a se transformar em líquido. Ou seja, ele vai sofrer fusão. Ele vai sofrer uma mudança de fase. Na mudança de fase, a gente tem um calor latente. E quando acontece calor latente, não ocorre mudança de temperatura. Então, aqui fica constante, ó, no gráfico, ó. Fica retinho, tá? Deixa eu desenhar isso aqui melhor. Aqui fica retinho, ó. Eu tentei desenhar, mas... Então, nesse estágio aqui, em que eu tenho um gráfico retinho, aqui está acontecendo a mudança de estado físico de sólido para líquido, ou seja, aqui está acontecendo a fusão. Quando chega no finalzinho dessa reta, o sólido, ou seja, o gelo já é totalmente líquido. Se ele é totalmente líquido e ele ainda está sendo aquecido, porque o aquecimento vai até 120 graus Celsius, ele volta a variar a sua temperatura.
mas ele volta a variar essa temperatura sendo líquido, mas ele vai se transformar em vapor, em gás. A água, ela se transforma de líquido para gás, ou seja, ela se vaporiza a uma temperatura de 100 graus Celsius, certo? Então, a 100 graus Celsius, ela se vaporiza. Então, aqui eu preciso marcar no gráfico essa temperatura de 100, porque é nesse exato momento em que vai acontecer a mudança de fase e o gráfico vai ficar retinho, vai ficar constante. Aqui está acontecendo a mudança de estado físico de líquido para gás, ok? Aí chega nesse finalzinho aqui da reta, ó, o líquido já é totalmente vapor d'água. Então, ele volta a aquecer, porque a temperatura da água ela vai até 120 graus Celsius nesse exercício. Então, eu preciso desenhar até 120. Até aqui, ó. Ok? Então, esse é o gráfico que a gente utiliza para poder fazer o cálculo da quantidade de calor. Tá, beleza. Aí, o que que acontece? Aqui, a gente quer saber a quantidade de calor necessária para acontecer essa transformação do gelo para o vapor d'água. Então, a gente precisa calcular a quantidade de calor para cada estágio. Então, eu vou calcular para essa reta, que eu vou chamar de Q1. Aqui eu vou chamar de Q2, Q3, Q4, Q5. Faço o cálculo para cada um, para cada retinha, e depois eu somo todos os valores dos Qs para poder dar o valor total dessa quantidade de calor. Então, seria o seguinte, ó. Q1. Q1 está variando a temperatura. Ele está indo de menos 30 graus Celsius até 0 graus Celsius. Se varia a temperatura, que macete. Então, a massa é 20. O valor do C aqui é gelo, né? Então, vai ser o calor específico do gelo, que no caso é 0,5, vezes a variação de temperatura. Aqui, a variação de temperatura aqui, ó, é temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 30. Então, vai ficar o menos com menos dá mais, então 30 graus Celsius. Ó, multiplicando esses valores, 20 vezes 0,5 vezes 30. A gente obtém um valor de 300 calorias, ok? Agora, para Q2. Q2 é esse estágio aqui do gráfico. Tá vendo? Não está acontecendo variação de temperatura. Em todo o estágio, a temperatura continua sendo 0 graus Celsius. Então, aqui é quimolesa, é calor latente. Então, a massa continua sendo 20 e o calor latente é o calor latente de fusão, ok? Que é 80. 20 vezes 80 dá 1.600 calorias, ok? Continuando, o valor de Q3. Q3 é esse estágio aqui do gráfico. A temperatura está indo de 0 até 100 graus Celsius. Então, vai ser calor sensível. Massa é 20. Agora, o calor específico é do líquido, ou seja, da água, que vale 1. E variação de temperatura, ó, final menos inicial, 100 menos 0. 100 menos 0 dá 100. Então, vai dar 2.000 calorias, ok? Olha só, continuando. Agora, Q4. Q4. Esse estágio aqui no gráfico. Está passando de líquido para gás. Se passa de líquido para gás, então a temperatura é constante e ele está sofrendo calor latente. A massa é 20 e o calor latente aqui vai ser de vaporização, porque é a passagem de líquido para gás.
Ó, calor latente de vaporização, que é 540. 20 vezes 540 dá 10.800 calorias, certo? Continuando. Agora, por fim, Q5 é o último valor do calor. Q5 está indo de 100 a 120 graus Celsius. Está ocorrendo variação de temperatura. Então, calor sensível. A massa é 20. Aqui, como é gás, então, calor específico do vapor d'água. Vapor é gás. Então, 0,5 vezes variação de temperatura. 120 menos 100, que dá 20. Então, Q5, um pouquinho na frente. 20 vezes 0,5 vezes 20 dá 200 calorias. Acabou? Não. Eu calculei a quantidade de calor para cada estágio, para cada parte do meu gráficozinho. Agora, eu vou calcular a quantidade total de calor, que nada mais é do que a soma de cada um dos valores. Então, eu vou somar Q1 mais Q2, mais Q3, mais Q4, mais Q5. Ó, quando eu somar isso, eu vou somar aqui pra gente. Eu vou fazer 300 mais 1.600 mais 2.000 mais 10.800 mais 200. Deu 14.000. Então, cadê eu aqui? Então, o calor total é 14.900 calorias. Ok? Então, é isso aí, pessoal. A mesma coisa a gente precisava fazer no número 3. Só que eu deixei bem claro para vocês que nem sempre o corpo ele vai se vaporizar. Por exemplo, se ele transforma de sólido para vapor, ele pode simplesmente se transformar de sólido para líquido somente. E aí a gente pode calcular a quantidade de calor total só por uma parte do gráfico. Como assim? Olha só, número 3. Temos 200 gramas de gelo. Então, essa é a massa que nós temos e é gelo. E está inicialmente a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor necessária para transformá-lo em água a 20 graus Celsius. E dê os dados. Olha só, aqui a gente vai transformar somente em água. Aí vamos lá fazer o nosso gráfico. Ó, inicialmente ele está a menos 10 graus Celsius. Menos 10 está abaixo do zero, no eixo vertical. Aí ele vai sair de menos 10 e vai aumentar sua temperatura até chegar a 0 graus Celsius. Quando chegar a 0 graus Celsius, ele vai transformar de sólido para líquido, porque a 0 graus Celsius é a temperatura de fusão. Então, ele vai se estabilizar. Aqui vai estar acontecendo a fusão. Aqui vai estar acontecendo sólido para líquido. No finalzinho desse estágio, ele já é totalmente líquido. E como ele está sendo aquecido, ele continua a se aquecer. Mas ele aquece até 20 graus Celsius. E acabou o exercício. Agora basta você fazer a quantidade de calor para cada estágio. Aqui, ao contrário do exercício anterior, que tinha 5 estágios, aqui a gente só tem 3. Então, a gente vai calcular o valor de Q1, o valor de Q2 e o valor de Q3 somente, e depois somar. Então, Q1 é calor sensível. A massa é a massa do gelo, que é 200 gramas. Calor específico, aqui é gelo, nesse estágio. Então, a gente pega o calor específico do gelo, que é 0,5. E variação de temperatura, olha só, vai de menos 10 até zero. Variação de temperatura, a temperatura final menos a inicial. Então, seria 0 menos menos 10, que dá 10. Quando a gente faz 200 vezes 0,5 vezes 10, equivale a 1.000 calorias, certo?
Continuando, o valor de Q2. Q2 é o estágio que a temperatura é constante. Então, é mudança de calor, é mudança de estado físico, então calor latente. Então, a massa é 200 e o calor latente é calor latente de fusão. Então, é 80. Quando você faz 200 vezes 80, dá 16.000 calorias. Agora, o último estágio, que é o Q3. Q3 sofre variação de temperatura, então, calor sensível. Massa é 200. Aqui eu tenho já líquido, né? Então, calor específico do líquido, que no caso é a água, que vale 1. E variação de temperatura, ele está indo de 0 a 20, ou seja, 20 menos 0 equivale a 20. Aqui vai dar 4.000 calorias. Certo? Quando eu somar esses valores, que nada mais é do que a quantidade total de calor, eu vou obter um valor de 21.000 calorias. Ok? E essa é a resposta final. Bom, é isso a correção do exercício. Espero realmente que tenha ficado claro, que tenha ficado entendido. Use sempre essas curvas de aquecimento, lembrando que o corpo, ele, além de aquecer, ele pode resfriar. E no caso de resfriamento, é a mesma coisa desses exercícios de aquecimento. A diferença é que agora o gráfico ele vai decrescer em caso de resfriamento. E aí você sempre tem que posicionar a temperatura que ele transforma de gás para líquido e de líquido para sólido. Feito isso, não tem erro nenhum. Coloca, faz as retas no gráfico e depois calcula a quantidade de calor para cada estágio. Feito isso, soma esses valores e tá tudo certo, ok? Não esqueça que calor sensível ele ocorre com mudança de temperatura e calor latente ocorre com mudança de estado físico. É impossível os dois acontecerem ao mesmo tempo. Primeiro um acontece e depois o outro acontece, ok? Então é isso. Um abraço, pessoal. Até mais.